Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Jornal da Manhã, segunda edição, de volta às 11h04 da manhã. Em decisão no último dia 6 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Cidadãos aposentados que voltam ao mercado de trabalho não podem recalcular o valor do benefício por meio da chamada reaposentação. Para entender melhor como funciona todo esse processo, o Jornal da Manhã, segunda edição, conversa agora com o vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Previdência Social, André Luiz Moro Bittencourt. André, muito obrigada pelo seu tempo e participação aqui com a gente hoje para entender esse tema ainda bastante confuso. São muitos detalhes, né? E muitas as dúvidas, principalmente. Então, o cidadão que se reaposentar, ele abriria mão do benefício anterior para recalcular diante do novo período. É isso que não pode acontecer? O senhor poderia explicar para a gente também bem essa diferença entre a reaposentação e a desaposentação? Muito bom dia. Muito bom dia a você e a todos que nos escutam e nos assistem. Bom, você bem observou, existe uma diferença entre a desaposentação e a reaposentação. A desaposentação, ela acontecia de que forma? Ele teve um seu benefício calculado no primeiro momento e ele continuou trabalhando, até porque no Brasil, se você exerce uma atividade laborativa, obrigatoriamente você tem que continuar contribuindo ao INSS. E aí você trabalhava 1 ano, 2 anos, 3 anos, ia lá e pedia, então, um recálculo do valor do seu benefício. Você dizia o quê? Eu quero que você leve em consideração aquelas contribuições que eu vertia antes da minha aposentadoria, com essas que eu continuei vertendo após a minha aposentadoria e traga, então, um cálculo atualizado. Isso é a desaposentação. Reaposentação, ela vai abranger um número menor de pessoas. Por quê? Porque você vai ter que reunir de novo os requisitos para uma nova aposentadoria. Porque você vai dizer assim, olha, eu não quero aquela minha primeira aposentadoria, então uma aposentadoria por tempo de contribuição que eu recebo desde 1986, por exemplo. Eu continuei trabalhando, eu continuei exercendo atividade, contribuindo. Então, hoje eu tenho idade e tempo de contribuição suficiente para ter um outro benefício, sem levar em consideração nenhuma daquelas contribuições anteriores. Então, eu quero um novo benefício. Essa é a grande diferença da desaposentação para a reaposentação. Em ambas, você vai continuar contribuindo, mas na reaposentação, você abre mão efetivamente de todo aquele benefício anterior e pede que leve-se em consideração apenas as contribuições que você verteu depois da primeira aposentadoria e que você tenha direito, então, agora de um novo benefício, levando em consideração só essas situações mais recentes, vamos colocar assim. Certo. Agora, André, vamos considerar a situação daquela pessoa que já recalculou a aposentadoria com o benefício, isso antes do julgamento recente do STF. Ela perde o direito dessa negociação anterior? O que ficou colocado pelo Supremo Tribunal Federal, e é importante colocar isso para as pessoas, né? É importante a sua pergunta, porque muitas decisões judiciais, elas foram saindo no Brasil, desde a época que se falava só em desaposentação, como agora na reaposentação, e por situações que acontecem em um determinado processo judicial, pode ser que essa situação não tenha sequer chegado ao Supremo. Porque, por exemplo, a pessoa conseguiu esse direito por uma sentença de primeira instância, depois, de repente, o INSS recorreu a um tribunal regional federal, se a causa corria, então, naquela seara, e aí houve uma decisão do tribunal e pode ser que o INSS acabou não recorrendo naquele determinado caso. Então, esses processos que tiveram aí sentenças, decisões que a gente fala, e que transitaram em julgado, que não chegaram ao Supremo, esses processos não ficaram ali suspensos esperando uma decisão do Supremo para ser aplicado, então, o entendimento do Supremo a todos os casos. E aí a gente tem, sim, não são poucos, casos onde as pessoas já estavam recebendo esse benefício recalculado. O que o Supremo entendeu agora é que, até por uma questão de segurança jurídica, eu não posso surpreender agora essas pessoas com a devolução de valores, com uma situação altamente desvantajosa para elas. Afinal de contas, foi uma decisão judicial, foi uma autoridade judicial que deu aquela decisão a ela. Agora, o Supremo também impôs um limite temporal. Ele disse, para as situações em que as decisões já foram proferidas até o dia de hoje,
hoje, até o dia 6 de fevereiro, então está garantido o direito dessas pessoas de não ter ali a necessidade de devolução. Agora, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque se insistirem, de repente, em continuar ajuizando demandas para discutir essa tese, porque às vezes, infelizmente, isso acontece, aí essas pessoas não vão estar garantidas pela decisão do Supremo, porque a decisão do Supremo ela impõe ali um marco temporal. Ela diz, olha, até hoje, né, para que não cause surpresa, eu garanto a não devolução. As pessoas que continuarem agora pedindo e recebendo, de repente, um entendimento favorável, aí essas podem sim ser chamadas a ter que devolver valores. Perfeito. Então, como fica exatamente a vida para quem pretende voltar ou acabou de voltar a trabalhar depois de aposentado, muitas vezes para poder juntar uma quantia maior de dinheiro, né, vivendo ainda diante de dificuldades, não vai ser tão vantajoso? Veja, o que tem que também deixar claro é que no Brasil a legislação determina que a contribuição ela é obrigatória para aquelas pessoas que exercem uma atividade laborativa. Então, se você trabalha de carteira assinada, ou se você é membro de uma cooperativa e trabalha ali num órgão gestor de mão de obra, por exemplo, né, nos portos acontece muito, ou se você é aquilo que a gente chama de contribuinte individual, você tem a sua empresa, você tem a sua banca de jornal, você tem a sua banca na feira, enfim, você exerce uma atividade laborativa, obrigatoriamente você tem que pagar a contribuição previdenciária, né? Não é uma escolha. Então, é importante que se diga isso, porque as pessoas até que não pagam, elas podem ser chamadas a pagar. O governo federal pode levantar informações que comprovem que você está exercendo atividade e ele pode, essa conta pode chegar então para essas pessoas. Agora, o que acontece é que essas pessoas não têm obrigatoriamente aqui, então, um recálculo da sua aposentadoria. Elas vão ter, de repente, uma cobertura previdenciária que fica muito mais restrita, logicamente, para quem está aposentado, né? Porque quem está aposentado não pode receber, por exemplo, um auxílio-doença se ficar incapacitado para o trabalho, né? Ele vai poder receber ali salário maternidade, que é uma situação que as mulheres, de repente, aposentadas não vão receber mais por conta da idade. É um número reduzido de benefícios, mas ele tem ali alguma contrapartida por estar contribuindo. O aposentado ou a pessoa que está voltando agora a trabalhar depois de aposentado, que tem ainda muitas dúvidas com relação à reaposentação, pode procurar algum site ou o quê? Qual lugar exatamente para esclarecer suas dúvidas para encerrar, André, por favor? Bom, vocês estão fazendo um excelente papel nesse momento, né, divulgando essas informações para as pessoas. Agora, sempre estejam ali atenados. Nós temos vários institutos de previdência hoje no Brasil, com âmbito nacional, então eles estão munindo aí as pessoas também de informações, né? O próprio site do INSS também traz essas informações, e na dúvida a gente sempre, né, traz, procure um profissional, agora, um profissional que seja um especialista, que seja efetivamente um técnico em direito previdenciário, em previdência, porque hoje o direito previdenciário ele tem muitas nuances, muitas questões peculiares, que esse técnico é que vai poder, de repente, te dar uma resposta adequada, né? E sempre procure, ao procurar um advogado, né, ao conversar com ele, procure perguntar para ele, quando estiver falando de alguma tese, seja uma revisão, seja qualquer situação, para que ele te demonstre qual é o entendimento do judiciário com relação àquilo, porque, infelizmente, também acontece, algumas pessoas acabam ajuizando ações que, de repente, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal tem uma definição em cima daquilo, mas as pessoas insistem ainda com determinadas teses. Então, sempre é importante estar perguntando, conversando com o profissional para que ele demonstre qual é o entendimento do judiciário em cima daquela situação que você está buscando. Com certeza. E entrar em contato, pedir auxílio para um profissional que esteja antenado, né, atualizado, porque as novidades aqui, as informações são bastante recentes, né? Eu conversei com o advogado e professor André Luiz Bittencourt, ele é vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Previdência Social. André, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pelo serviço prestado, pelo seu tempo com a gente. Espero voltar a falar com você em breve. Tenha uma excelente terça-feira, então, e até uma próxima. Obrigada. Você e todos que nos assistem também. Até uma próxima. Será um prazer. Valeu. Agora são